participar dessa live. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cleber. Tudo bom, Carlos? Oi, tudo, beleza? Já estamos quase iniciando. Boa noite. Boa noite, Nihad. Oi, Kleber. Oi, Carlos. Tudo bom, Nihad? Tudo. Boa noite. Oi, Belinha, boa noite. Oi. Prazer participar desse grupo daqui de Campinas. Olha só, que Famosíssimo. bom. Deu. Chega. Exagerado. Chegando, pessoal. Gravar. Comecei. Então, gente, Bruhim Abaim, sejam todos muito bem-vindos ao grupo de estudos Judaísmo para Todos. É um grupo cujo objetivo é manter viva a nossa tradição, manter vivo o nosso pilar, que é o conhecimento judaico, né? E trocar informações, né, compartilhar esse momento. Baruch Rabá Moré Carlos Wengrover, é o nosso palestrante de hoje à noite, e eu queria iniciar fazendo uma brachá, né, que diz o seguinte: Baruch atah Adonai amelamed Torah leamo Israel. Bendito sejas tu, Eterno, que ensinas a Torá ao teu povo Israel. E baseado no nosso pilar, que é a Torá, nós também temos uma visão, enquanto judeus reformistas, né, de um judaísmo progressista, de um judaísmo inovador. Então, o encontro de hoje é sobre quem escreveu a Bíblia, né? Então, nesse encontro, o nosso palestrante, nosso Moré, vai abordar a Torá, né, a escrita do Tanakh como um todo, né, sobre a perspectiva da história, da ciência, né, história. E lembrando que esse é o primeiro dos 2 encontros programados sobre o tema. O nosso querido Carlos é engenheiro civil, engenheiro de segurança, e é estudante do 4º ano no Instituto Ibero-Americano de Formação de Rabinos Reformistas, algo que a Cibra participa, né, tem vínculo, né, inclusive com a participação do nosso Rabino Gershon como professor convidado, né, no Instituto, e nós temos aqui um representante da nossa comunidade que está estudando bastante, nosso futuro Rabino, quem sabe, né, Carlos? Vamos aí. Então, com a palavra, Moré Carlos, que vai nos trazer, então, essa abordagem científico-histórica da Tanakh. Obrigado, Kleber. Boa noite, colegas do grupo de estudos. Eu vou compartilhar aqui uma tela. Boa noite. Aqui. Boa noite. Deixa um pouquinho, então. Não, estou satisfeita. Deixa um pouquinho. Consegui. Então, pessoal, quem escreveu a Bíblia? A gente está muito acostumado a estudar o Tanakh do ponto de vista religioso.
poucas oportunidades, pelo menos eu, tenho de estudar do ponto de vista científico-histórico. Isso foi uma disciplina que a gente teve no curso de formação de rabino reformista e que eu achei interessantíssima. E eu gostaria de compartilhar alguns conhecimentos aqui com o grupo. A gente tem como base uma pesquisa mostrou o seguinte. Esse livro, Quem Escreveu a Bíblia, do Richard Elliott Friedman. Eu me baseei nesse livro e o nosso professor, nosso moré, Rabino Ariel Ederi, nos deu aula sobre esse livro. Esse livro ele é um livro gratuito e ele é um livro bem em PDF. Tá? Logo que eu tiver a oportunidade, no final, eu mando no grupo de WhatsApp o link para todos poderem baixar esse livro. É um livro em espanhol, mas com uma linguagem bem acessível, eu acho que ninguém vai ter problema de ler. Tá? E eu peguei algumas partes importantes para a gente poder estudar. Bom, queria fazer algumas considerações antes de introduzir o estudo. Primeiro, as pessoas, nós lemos a Bíblia há quase 2000 anos, que os judeus leem a Bíblia. E a gente, alguns aceitam literalmente, que eu respeito, outros figurativamente, outros simbolicamente, e por aí vai. Consideram o Tanar como ditada, revelada ou inspirada por Deus, ou como uma criação humana. Então, todas essas abordagens a gente encontra, Tem uns que preferem uma, outros preferem outra, e hoje a gente vai falar sobre a abordagem científica sem desconsiderar nenhuma outra abordagem. Quem é que é o dono da verdade? Certo? Bom, então, as várias maneiras da gente estudar o Tanar, do ponto de vista religioso, que é o mais comum, muitos do ponto de vista arqueológico, ponto de vista literário também, até mesmo do ponto de vista ideológico, ou até mesmo do ponto de vista polêmico, ou, no nosso caso hoje, o histórico-científico. Então, conforme o Kleber falou, a gente é um grupo reformista, a gente é um grupo progressista, a gente teve já uma abordagem científica do Tanar, pelo próprio professor Kleber, que a gente abordou a evolução, e a gente vai abordar hoje, de uma forma científica também, o Tanar. Bom, então a nossa ideia mesmo é abrir a mente. Não quero convencer ninguém, e o que eu quero é oportunizar para a gente poder fazer um debate de um outro ponto de vista. O que a gente vai ver hoje não é nada de valor das nossas escrituras sagradas, tá? Pelo contrário, aqui a gente consegue agregar coisas que a gente não conseguiria agregar de alguma outra forma, certo? A gente considera, mesmo com o que a gente vai ver hoje, a Torá eterna. A Torá é eterna porque nós tornamos ela eterna. Porque a gente faz infinitas interpretações. Quando eu digo interpretações, são interpretações hermenêuticas. Eu digo isso porque existem regras para interpretar a Torá. E não é algo que cada um interpreta sem responsabilidade. Tá? Interpretar a Torá sem responsabilidade pode levar a crime. Por exemplo, vocês lembram muito bem do assassinato do Yitzhak Rabin.
por um judeu ortodoxo que interpretou da maneira dele a Torá e achou que estava fazendo uma mitzvah, assassinando o Yitzhak Rabin. Certo? Bom, de qualquer forma, a Torá é o centro de toda a interpretação. Mesmo que o judaísmo não siga a Torá, a gente segue as interpretações, desde o Talmud para frente. A gente está sempre seguindo interpretações. Tá? A Torá, do ponto de vista literal, assim, a interpretação literal, se a gente vai ver a interpretação literal do Tanakh, não vai servir para muita coisa. Do tipo assim, tem lá uma lei, que é bem clara, literalmente, que se o filho não obedece, tu tem que levar para fora do portão da cidade e apedrejar o filho. Alguém faria isso? Óbvio que não. Né? Então, a gente tem esse bom senso de saber interpretar o que pode e o que não pode fazer. De qualquer forma, tudo a gente interpreta com vantagens comunitárias. A palavra Torá, em hebraico, ela quer dizer instrução. Quando se diz que Deus nos deu a Torá, eu entendo que nos deu sabedoria, e não um rolo de pergaminho. E isso é particular meu, não quero convencer ninguém. Certo? A Torá é um livro de lei que nos diz como conviver. A palavra conviver, eu deixo bem claro que valoriza a palavra grupo. Nós somos uma comunidade. Senão não teria valor nenhum a gente formar um grupo de estudos de judaísmo, por exemplo. Então, a vida em comunidade é o que nos tornou um povo eterno, enquanto todos os outros povos daquela época já desapareceram. E foi no momento máximo de interpretação da Torá que os nossos sábios criaram o Talmud. Foi aí que veio a grande reforma do judaísmo. Aí eu gosto de acreditar que a partir daí o judaísmo se fortaleceu, e não ao contrário, porque a gente não seria um povo eterno, talvez, se a gente não tivesse escrito o Talmud e não tivesse toda essa reunião de conhecimentos. Bom, mesmo assim, né, a Torá é o ponto de partida de todas as interpretações milenares. Tá? Eu falei em Tanar, falei em Torá, só para deixar claro, né, o Moretti Lema já havia explicado, né, Tanar é a junção da Torá, mais o Neviim, que é os profetas, e o Ketuvim, que são os escritos. Né? Por isso eu falo Tanar, que são nossos livros sagrados. Bom, o Talmud, como eu estou falando, ele interpreta a Torá. E o Talmud altera o significado da Torá, muitas vezes. Que eu acabei de citar um exemplo que não é usual, mas está escrito na Torá. Então, há casos em que o Talmud inverte o que é permitido com o que é proibido. E o que é proibido torna permitido, inteligentemente, para se adequar à sua época. E é isso que a gente precisa, nos adequar à nossa época. E que conexão tem o Tanar com o seu mundo, com o mundo ao seu redor? Nós entendemos o Tanar através da nossa cultura, do mundo em que vivemos, não só do mundo em que o Tanar foi criado, do mundo em que a gente vive. O que é importante para nós é esse ponto de vista. Tá? Mas em que cultura viviam as pessoas que escreveram os livros de Devarim, por exemplo, Deuteronômio? Em que cultura viviam as pessoas que escreveram os livros de Melahim, Reis? Bem diferente da nossa, não tem dúvida. E coisas que eu não leio diretamente no Tanar, que eu tenho que saber para poder entender o mundo e o pensamento que está por trás desses textos. Essa é alguma coisa muito profunda. Temos que entender o mundo e os pensamentos que estão por trás dos textos. E não é o texto. Para mim, o que importa é o que está por trás do texto, e não o texto em si. Porque mesmo com aquela linguagem daquela época,
a gente não vai poder interpretar direito se a gente não tiver um conhecimento prévio. E, na verdade, é uma grande salada, né? Primeiro temos que conhecer cada ingrediente, para depois juntá-lo em uma grande salada. Então, pessoal, o primeiro passo, obviamente, para entender o Tanar é entender o que o autor disse, não o que a mim me inspira. Tentar entender o que ele disse ali. A gente tira inspiração? Sim. Nós, rabinos, nós não somos arqueólogos, nós não somos cientistas. A gente não consegue saber o que motivou a Moisés ou ao autor de algum livro para escrever o livro. Isso é coisa para acadêmicos. O que nós queremos com essa história é que a mensagem que eu retiro daqui é uma mensagem. Que mensagem que eu dou à minha comunidade? Que grande ética ou princípio de vida moral eu aprendo? Vou dar um exemplo. O Egito é onde nós estamos quando estamos atrapalhados em nossa vida. Temos que sair do Egito, chegar ao deserto, superar nossas próprias limitações, inibições e buscar a nossa própria liberdade. E algum dia cruzamos o deserto e chegamos à Terra Prometida, que é onde realizamos os nossos sonhos e possibilidades. Egito é o símbolo do lugar de sofrimento, que queremos sair dele. O deserto é o símbolo de caminho, e a Terra Prometida é o objetivo. Mas, pessoal, se a gente for contar isso para Moisés, o que ele diria? Do que você está falando? Eu falei sobre deserto porque estivemos no deserto. Que história é essa de luta pessoal? Tá? Então, a gente tem, quando a gente faz o estudo histórico-científico, tentar mergulhar no mundo em que o Tanar foi criado. Então, isso que eu li não é o Tanar, é como utilizamos o Tanar. É como a gente utiliza, quando a gente tira vantagem, quando a gente se inspira no Tanar. Então, exegeses é como eu posso tirar uma interpretação. Quais os significados que eu posso extrair do texto? E aí começa a ciência. Exegeses é como eu posso colocar no texto significados. Muitas vezes, como leitores, nós mesmos colocamos os nossos significados nos textos. Primeiro, a gente precisa ser conhecedor do Tanar, antes de colocar a nossa perspectiva, a nossa mensagem, né? O que nos inspirou. Ela não fala de rabinos, não fala de Beit Knesset, a Torá não fala de rezas diárias, a Torá não fala de Sidur, a Torá não fala de usar kippá, a Torá fala de tzitzit, e olhe lá. Tá? A Torá não fala em mezuzá, não fala em tefilim, como nós conhecemos. A Torá não fala das leis da kashrut, como nós conhecemos. A Torá não fala em Kadish, nem em todas as festas judaicas. Naquele tempo, era só as oferendas. Se nós quiséssemos viver como diz na Torá, a gente vai ter que apedrejar as bruxas, os adivinhadores de futuro, como eu falei, apedrejar o filho, se ele não obedece, e também, segundo a Torá, não há nenhum motivo para sermos monogâmicos. A Torá pode ser estudada, interpretada de diversos pontos de vista. Pode ser do ponto de vista histórico-científico, arqueológico, literário, ideológico, político, religioso e outros. Mas, para a gente interpretar a Torá, é necessário entender o ambiente da época.
ambiente político, ambiente geográfico, ambiente cultural, tentar se colocar no lugar das pessoas daquela época e tentar entender daquele ponto de vista. Isso é ciência. Como foi escrito? O Tanakh pode ser visto como uma combinação de história e histórias, realidades e ficções, informação e até ideologia, religião e política. Assim, a gente observa que o Tanakh não pode ser considerado como um documento histórico. Pode ser considerado como muito maior do que um documento histórico. Como ler o Tanakh? O mais importante é compreender as motivações, as dinâmicas, os conflitos que se refletem no Tanakh e, principalmente, a intenção do autor. Esse, para mim, é o principal. A gente tentar, né, ser desconfiado, ser cientista, ser um observador, para a gente poder entender cientificamente. Entretanto, para nós rabinos, na prática, o objetivo é encontrar os usos que podemos fazer com esses textos. Em que eles mudam a vida das pessoas. Mas quem escreveu o Tanakh? Se a gente está aí querendo melhorar a vida das pessoas e não sabe nem quem escreveu o Tanakh. Então, a gente vai abordar o ponto de vista histórico. História é uma ciência. História é a ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo. O trabalho do historiador, ele inclui uma análise minuciosa, como eu falei, dos documentos, que permite o estudo do passado, mas precisa fazer uma análise minuciosa, não é uma coisa, às vezes demora mais de 100 anos. Para a gente entender as fontes históricas, precisamos, em primeiro lugar, estudar alguns minutos para ter noções de um momento histórico que usaremos. Tá? A gente vai utilizar um momento histórico bem definido, que é para a gente poder fazer a nossa análise de textos, que eu vou trazer na próxima aula, baseado naquele momento histórico. Então, vamos, em poucas palavras, resumir. Durante o reinado de Salomão, houve paz, devido à habilidade da política externa de Salomão. Bem ao contrário do pai dele, do rei David, que era um rei guerreiro, né? Salomão herdou já a paz e ele conseguiu manter a paz até o fim do reinado dele. Mas Salomão também não era só coisa boa, né? Salomão havia instituído o Missim, que o Missim, além de ser um imposto muito alto, cada cidadão deveria prestar serviços escravos ao Estado durante um mês por ano, que era muito ruim, ninguém gostava. E outra coisa, Salomão investiu dinheiro mais na parte do sul do país do que no norte, e principalmente na defesa contra os egípcios. Também é preciso saber que Salomão é da tribo de Judá, a do sul, que se situava no sul, e ele sempre favorecia Judá. Ele queria governar o país de Jerusalém, a cidade de Davi, seu pai. Então, aí começou o problema. Salomão faleceu. O sucessor de Salomão, seu filho Roboam, não soube manter a unidade do reino, porque ele se recusou a extinguir o Missim, que era aquele imposto, né, tanto em dinheiro como em trabalho, e isso desagradou fortemente as tribos do norte do país. E acabou se dividindo e, por consequência, enfraquecendo militarmente. Esse foi o início do fim. No norte se formou o reino de Israel, com o rei Jeroboão, e a capital era em Sequiem. No sul se formou o reino de Judá, com o rei Roboão, filho de Salomão, cuja capital era Jerusalém, a cidade de Davi. Eu vou compartilhar alguns mapas que eu gostaria de comentar, alguns mapas da época.
Bom, aqui a gente vê esse mapa. Esse era o mapa do local onde foi criado o Tanar. A gente vê aqui, ó, a gente vê aqui o Rio Tigre, aqui o Rio Eufrates, aqui a Babilônia, o Golfo Pérsico. Aqui ficava a Síria e a capital era Nínive. Você sabe bem o que os assírios nos prejudicaram. Aqui é Israel, aqui os fenícios, Israel inteiro, todas as 12 tribos aqui dentro. Aqui o Egito, a Líbia, aqui todo o mar Mediterrâneo, ali a Grécia. Esse era o mapa da época, dos povos daquela região. Né? Aqui ainda aparece a cidade de Ur. Lembra aqui onde é que nasceu Abraão? E Abraão foi daqui até aqui. Tá? Bom, aqui a gente consegue ver o mapa de Israel com as suas tribos. Antes de existir rei. Então, a gente tinha ali Naftali, Asher, Judá aqui embaixo, Efraim, Manassés, todas as tribos. E não tinha rei. Por que precisava ter um rei para aquela época? Eu li isso num livro do Abba Eban, A História do Povo Judeu. O que o Abba Eban ele comenta? Ele deixa bem claro. A gente precisava de rei por motivo de segurança. Todos os outros povos tinham reis, e os reis unificavam e criavam um exército para defender o país. Tá? Então, o Abba Eban, como historiador, né, e não como religioso, ele nos diz exatamente isso, que a gente precisaria, sim, um rei para ter um exército poderoso e a gente poder fazer frente ao sul contra os egípcios e ao norte, né, contra os babilônios, contra os assírios. Tem mais um mapa aqui interessante, que é a divisão de Israel, depois de Salomão. Então, depois de Salomão, Israel foi dividido, sim, né? Uma capital ficou em Sequiem e a outra ficou em Jerusalém. Aqui ficou o filho do Salomão e aqui o outro rei. Certo? Então, a gente... Estas são as informações recebidas de Wikipédia. Depois... Desligar meu celular aqui. Bom, então, o estudo histórico-científico do Tanar, ele utiliza 7 áreas de estudo. Eles vão pegar um texto e vão estudar de 7 pontos de vista diferentes. A gente vai ter o ponto de vista da linguística. Cada um desses aí a gente vou falar, né, para a gente poder estudar cada um desses aí. Então, depois a gente estuda a terminologia, vamos ver a consistência do conteúdo, vamos ver a continuidade dos textos, a fluência narrativa, conexões com outras partes do Tanar, relação entre fontes com a história e, no final, a convergência. Tá? Aí eu fiz um slidezinho para cada um deles, para a gente poder já ter aprofundar o estudo. Então, vamos ver. A gente, então, aqui, começando com a linguística, a gente começa a entender como é que se faz um estudo científico. Então, vamos lá. Os textos separados em diferentes fontes refletem uma língua hebraica de diferentes períodos. Observa-se que aí é o ponto fundamental. O hebraico ele varia conforme o tempo. Tá? Se a gente quer saber em que época alguma coisa foi escrito, é só comparar os diferentes estilos literários. Tá? E aqui, então, a gente tem várias fontes de estudo científico. Olha só, o hebraico de E. Então, a gente tem a fonte E, tem a fonte J, a fonte P e a fonte D. Tá? Então, a gente vai saber quem escreveu cada parte. Vamos ver lá. O hebraico de E. Tá? E
é onde se escreve Deus como El ou Elohim. E ele fica no reino de Israel, no norte. J é onde escreve Deus com o nome de Yahvé, onde se vê isso no sul, em Judá. E os historiadores constataram que esse é o período mais antigo. Olha que problemão. Tá? Um período mais antigo do Tanar foi escrito quando, então? Depois do rei Salomão. Tá? Essa é uma constatação fácil da gente, uma conclusão fácil da gente tirar. Então, o Bereshit foi escrito depois do rei Salomão. Isso é uma consideração bem pesada. Tá? Então, vamos ver ali, por exemplo, eu fiz um cálculo, 7 séculos após Moisés foi escrito o Bereshit, o primeiro livro. Então, a gente vê ali, por exemplo, eu botei ali o rei Josias, foi o 16º rei de Judá. E ele reinou de 641 a 609 antes da Era Comum. E Moisés, aí já tem também uma outra contradição histórica. Olha só, ninguém sabe quando Moisés viveu, né? Eu fui pesquisar, eu achei 3 datas diferentes, inclusive tem historiadores que acham que não existe nenhuma fonte histórica que Moisés existiu na realidade, outros têm fontes, acreditam que sim, mas essa estimativa de 1391 até 1271 antes da Era Comum foi feita pelos rabinos, tá? Os rabinos que eu digo, os rabinos que escreveram o Talmud, tá? Depois do Segundo Templo. Aí que eles começaram a ver quando é que foi que Moisés começou a escrever, até toda a Mishnah, toda a lei oral, né? Começaram a interpretar e escrever, aí que eles foram tentar calcular. De qualquer forma, uma ordem de grandeza começou a escrever Bereshit, conforme as fontes E e J, 7 séculos, mais ou menos, depois de Moisés. Tá? Bom, a fonte P é uma fonte sacerdotal, é uma fonte posterior ao E e o J. Os historiadores dizem que quem escreveu o P, os sacerdotes, eles conheciam muito bem o E e o J. Tá? Então, quando a gente lê Bereshit, às vezes é Elohim, às vezes é Yahvé, e às vezes a gente vê, poxa, a mesma história está contada 2 vezes, de forma diferente. E é verdade. A gente vê claramente a história de Adão e Eva contada de 2 maneiras, a gente vê a história de Noé contada de 2 maneiras, a própria criação do mundo contada de 2 maneiras. E isso que eu vou trazer, esses textos, eu vou botar em cores diferentes na próxima aula, que é para a gente poder ver o que os historiadores comprovam. Então, alguém está se sentindo desconfortável com essas informações? Espero que não. A gente está aberto à ciência. Oi, desculpa, quem falou? Nem um pouco. Nem um pouco, né, Kleber? Estou cada vez mais fascinado. Esse assunto me fascinou muito, Kleber. Por isso que eu trouxe para a gente estudar isso aqui, porque isso aqui eu achei incrível. Sabe, o ponto de vista religioso mesmo, a fundo da Torá me incomodava. Tinha muita contradição. Bom, na verdade, nós, judeus progressistas, né, a gente prefere a nossa contradição do que aquele judaísmo puro, preto e branco dos ortodoxos, tá? Que é alienado da realidade. Quer dizer, com todo respeito nosso, né? Mas é o meu ponto de vista. Eu prefiro viver nossas contradições do que um judaísmo preto e branco. Tá? Bom, então a gente viu ali o P. Carlos, oi, pode falar. posso falar uma coisinha? Sempre pode. Tu prefere que a gente fale depois? Não, até pode falar o que quiser. Eu vou terminar no mesmo horário, sem problema. Tá, nesse estudo que eu fiz agora para ministrar
as aulas sobre os profetas, É. o que eu li sobre essa questão é o seguinte, que eles escreveram realmente nessa época que tu está relatando, mas muito do que eles escreveram tinha fundamentos em escritos anteriores, em lendas anteriores, de épocas anteriores. Sim, eram Então, tudo oral, né? Eles começaram a escrever não, nessa época agora. sim, eles começaram a escrever nessa época, mas já tinham textos. Sim, E eles desculpa, reuniram eles textos reuniram antigos, textos, isso mesmo, desculpa. textos antigos Exatamente, tá? também. Me acabei de me Então, lembrar, isso mesmo. eles escreveram nessa época, mas eles se basearam também em alguns livros, em textos antigos que já estavam escritos, e pegaram esses textos e trabalharam esses textos e fizeram novas edições, entendeu? Só Certo. isso que eu queria contribuir. Tá, ótimo, Tarema. Sempre que alguém quiser comentar, é só começar a falar e me interromper, olha, é isso aí que a gente pode fazer, sem problema, tá? Bom, então a gente vê assim, ó, P vem de um período anterior ao livro do profeta Ezequiel. O que quer dizer isso? Foi escrito na época do exílio babilônico, no primeiro tempo, tá? Então a gente não tem nada tão sagrado assim que não tenha algumas contradições, porque o sagrado não é o que foi escrito. O sagrado para mim é essa sabedoria que a gente recebeu, tá? Todos esses textos estão em hebraico clássico, pré-exílico. Então a gente sabe em que época que foi escrito. Então essas identificações são consistentes com os antigos textos hebraicos que conhecemos fora da Bíblia. Então os historiadores compararam esse texto com outros textos, esse que o Moretti Lema falou, e realmente foi um comparativo que se situou no tempo e no espaço. Foi escrito quando e onde tal coisa, tá? Sobre Moisés ainda, tá? Tem historiadores que negam, tem historiadores que acreditam, e Moisés, por exemplo, eu estudei isso, que Moisés não teria problema com a fala, não seria gago, não teria queimado a língua nem nada, como alguns midrashim dizem. Alguns historiadores dizem que simplesmente Moisés não sabia hebraico, que ele tinha sido criado num palácio e só sabia falar egípcio. E ele saiu do palácio já adulto e não podia aprender hebraico dentro do palácio, só podia aprender hebraico fora do palácio, tá? Também um ponto de vista de historiadores, né? Que é o que a gente está fazendo, trazendo esse ponto de vista agora. Bom, o hebraico dos textos deuteronomistas são ainda mais posteriores, tá? O que eu ouvi falar? Eu estou dizendo a expressão ouvi falar porque eu não me lembro da fonte, mas existe uma fonte, que os historiadores consideram o Deuteronômio um livro que iria substituir o resto da Torá, tá? Que ele conta tudo de novo a história da Torá de um outro ponto de vista, né? Que a gente não sabe bem quais eram as intenções dos autores sobre esse ponto de vista que foi trazido o Deuteronômio, tá? Bom, então a gente consegue aí, o que a gente precisa memorizar desse slide é que existe a fonte E, que é a fonte que nasceu no reino de Israel, do norte, e que chamava de Deus de Eu, o Elohim. É importante a gente memorizar isso, porque eu vou falar nessas fontes hoje ainda e na próxima aula. A fonte J, que chamava Deus de Yahvé, e era dos textos vindo do reino de Judá, do sul, no período mais antigo. O texto P, que é posterior ao E e o J, do período dos sacerdotes, né, dos levitas, né? É bem interessante a gente entender que os Leviim, ele tem até uma história dos Leviim, que é bom a gente estudar aqui. Tem historiadores que defendem a tese de que quem estava realmente no Egito, que foi escravo, eram os Leviim. Como é que eles comprovam isso? É fácil, olha só, todos os outros povos,
todas as outras tribos já tinham território. Então, as outras tribos já estavam em Canaã. Quem saiu do Egito foram os Levíim, e Moisés era um Levíim também. Isso aí era uma coisa também para a gente ponderar, né? Não é uma coisa para a gente aceitar, assim, é um ponto de vista histórico de um historiador, de um cientista que está investigando, que investigou e escreveu, e dali a pouco vem outro cientista e já diz outra coisa, talvez, mas o que a gente vê é entender. E a história do bezerro de ouro também foi escrita 2 vezes, e tem outras histórias que aparecem 3 vezes. Tá? Então, a gente tem várias fontes, vários escritores escrevendo sobre o mesmo assunto. Bom, então aqui a gente vai continuar o estudo, né, agora com a terminologia. Certas palavras ou frases aparecem em uma das fontes e raramente em outras. Isso também importa para saber de onde veio determinado escrito e quem escreveu, né? Ou aparece exclusivamente em uma das fontes e nenhuma vez nas demais. Tá? Tudo isso é observado rigorosamente, cientificamente. Vamos lá. A montanha chamada Sinai aparece em J e P 20 vezes. É chamada de Horev, ou Montanha de Deus, em E e D 14 vezes. Bom, a frase no lugar onde Yud-Rei Vav-Rei estabelece seu nome. Ocorre 10 vezes em D, né, que é o Deuteronômio, mas nunca em J, E ou P. O que vocês acham? Vocês acham que os deuteronomistas tinham algum propósito? De simplesmente eles criarem alguma coisa e rejeitarem tudo que estava escrito antes deles? É só uma pergunta, tá? Eu não estou defendendo nenhum lado, nenhum outro. Estou querendo ser imparcial e mostrando diversos pontos de vista. Seja frutífero e multiplique. Aparece 12 vezes em P, que são os sacerdotes, são os levíimos que escreveram. Tá? Então, a gente vê aí, só aparece em P. Com que finalidade foi escrito isso? Se a gente quer fazer um estudo científico, a gente tem que desconfiar de tudo. Tá? Essa é a maneira científica de se fazer estudo, né? Um estudo delicado como esse. E da congregação aparece mais de 100 vezes na Torá. Tudo em P, sem exceções. Nenhuma outra fonte utiliza a palavra congregação. Congregação dos Levíim, dos sacerdotes. Bom, e outra coisa importante a gente entender, os sacerdotes os Levíim, eles eram um povo militar. Foi um povo muito militarizado, muito guerreiro. Foram eles que saíram do Egito, que tiveram toda aquela coragem de encarar os egípcios, mas com a fé em Deus. Tá? Então, eles têm o militar e o sacerdote juntos, as duas características. Tá? E, muitas vezes, eles resolviam os conflitos no fio da espada. Tá? Então, a gente tem que ver, né, cientificamente. Bom, com todo o seu coração e com todo o seu ser, aparece 9 vezes, todas em Deuteronômio. O mesmo se aplica a dezenas de outras palavras e frases. Então, a terminologia aqui, a gente vê que caracteriza os textos. E essa característica se traduz em tempo e espaço, quando e onde foi escrito. Bom, aqui a consistência do conteúdo. Então, revelação
do nome de Deus. Mais importante do que o uso de diferentes nomes de Deus em diferentes fontes é que as fontes apresentam ideias diferentes de quando o nome de Yud-Rei Vav-Rei foi revelado. Então, não estou falando em consistência, estou falando em inconsistência, né? Então, o J, ele tem, né, uma maneira de se expressar. Isso aqui é Gênesis 26. O que eu vou trazer depois, na próxima aula, é o Bereshit Aleph e o Bereshit Bet, para a gente poder comparar. E e P enfatizam que Yud-Rei Vav-Rei não revelou esse nome a ninguém, até que o fez quer. Eu apareci diante de Abraão, Isaac e Jacob como El Shaddai, mas nunca fiz meu nome Yud-Rei Vav-Rei conhecido para eles. Êxodo 6:3. Isso aqui só aparece em E e P. E vocês lembram, o Reino do Norte, P, os Leviim, e J, o Reino do Sul. Certo? Aqui, então, outra ferramenta científica são os objetos sagrados. Então, o Mishkan, o tabernáculo, é mencionado mais de 200 vezes em P. É o único lugar permitido para sacrifícios. É o tópico mais mencionado. É onde a revelação de Deus acontece no Sinai, mas nem mesmo é mencionado em J e D. Então, aqui faz sentido, né? O P foi escrito pelos Leviim, pelos sacerdotes, né? Então, para eles é importante o Mishkan, né? Onde eram feitos os primeiros sacrifícios. Então, o Aron, né? A arca sagrada, é essencial para o sucesso de Israel no deserto e para a guerra. Em J, aparece em Números 10:33 a 36, mas nunca é mencionada em E, tá? É o Reino do Norte. Existem querubins dourados na arca em P, em J. Um querubim guarda a entrada do Jardim do Éden, mas E e D nunca os menciona. Depois aqui em P, a gente ainda vê Urim e Tumim, fazem parte do peitoral do Kohen Gadol. Lembra da vestimenta do Kohen Gadol? Usado para consultar Deus, mas nunca é mencionado nas outras fontes, J, E e D. Tá? Então, a gente aí tem aí bastante coisa para a gente estudar. Vamos adiante aqui. A liderança religiosa, acesso a Deus. Como é que a gente vê isso? O acesso à divindade é exclusivo para os sacerdotes descendentes de Arão. Isso é P, os próprios Leviim, né? Arão era um Leviim, era um dos Leviim. Narrativas de P, nunca há revelações divinas em sonhos por anjos, animais falantes. Tudo isso ocorre em J, E e D. Profeta e profecia aparecem em E e D 13 vezes, mas nunca em P e em J. Exceção em Êxodo 7.1, da fonte P, profeta é usado figurativamente, referindo-se ao Kohen. Tá? O Talema depois me comenta, né? Por que a palavra profeta era figurativamente referida ao Kohen Gadol em Êxodo 7.1. D. Todos os levitas podem ser sacerdotes, não apenas os descendentes de Arão. P. As ofertas no templo são o único meio de acesso a Deus. Não há descrições antropomórficas de Deus em P. Tá? E o antropomorfismo é utilizado bastante em Bereshit, que é o livro mais antropomorfista que tem. Por contraste, em J, Deus anda no Éden, faz roupas para Adão e Eva, fecha a escotilha da Arca de Noé
E então cheira com prazer o cheiro de carne assada oferecida por Noé em Iê. Deus luta com Yaakov, fica na fenda de Meribá, quando Moshe tira a água da rocha. E números, idades, medidas de ordem, instruções precisas é uma preocupação óbvia e importante de P, os sacerdotes, e nada remotamente comparável a J, E e D. Então, a continuidade dos textos, na ferramenta 4, fluência e narrativa. Então, ao separar o texto da Torá em partes, de acordo com cada fonte, verifica-se que cada fonte permanece um texto fluido e consistente, e a história continua sem interrupções. Aí, na próxima aula, eu vou trazer colorido, onde foi encaixado os textos. E a gente vai ver eles separados, nós vamos ler como cada história flui, e elas foram encaixadas uma na outra. Tá? Essa é uma grande observação. Bom, aqui conexões do Tanar, né? Fontes diferentes têm afinidades específicas com outras partes de textos bíblicos. Né? No caso ali de Jeremias, Deuteronômio, né? D, expressões compartilhadas ou citadas: teimoso e rebelde, circuncidar o coração com todo o meu coração e todo o meu ser, tirado do Egito, da fornalha da fundição. E isso acontecerá se você obedecer Yud-Rei Vav-Rei. Estrangeiro, viúva, órfão. Isso faz parte de D. Somente D tem essas palavras. E em P, Ezequiel, muitas coincidências. P representa bênçãos e maldições para o cumprimento ou não da aliança com Deus. Ezequiel condena Israel pelo não cumprimento e menciona maldições que acontecem na mesma língua, né? Como foi o Talema falou na aula dele. E C, J, e a história real. Conexões entre J e a história da corte de Davi são abundantes, que é estendida nos livros de Yoshua, Shoftim e Shmuel. Esses livros não têm conexões semelhantes em E, P e D, só em J. Tá? Por que será? Em J, história da corte de Davi. É fácil. Jerusalém era em Judá. Salomão era descendente de Davi. Tá? Fica fácil de entender o motivo. Então, aqui, relações entre fontes e história, né? Cada fonte tem conexões com certos eventos históricos, uma relação identificável entre um e outro. Tá? Então, esse aqui é o último slide que eu vou apresentar hoje, para a gente ter tempo para a gente debater esses conhecimentos. Então, cada fonte tem conexões com certos eventos históricos e uma relação identificável entre um e outro. Então, J e o reino de Judá. Então, Abraão mora em Hebron. Mais tarde, a capital do reino de Judá. Na história dos 12 espiões das 12 tribos enviadas por Moshe para vir à Terra Prometida, o único que é descrito positivamente é Caleb, de Judá. O filho de Yaakov, Judá, é o herói, protagonista de várias histórias, que não aparece em nenhuma outra fonte. Ele salva Yosef de ser morto por seus irmãos. Ele é aquele que salva Benjamim e lidera os irmãos antes de Yosef no Egito. Ele é abençoado pelo Jacó quando está morrendo, né, com o cetro. E em J, Judá é o quarto filho de Jacó. Tá? Então, a gente vê ainda esse momento histórico. Apenas em J é dito que Shimon e Levi massacraram os homens de Sequiem, deixando assim
os 3 desabilitados de herdar a liderança. Então, o seguinte, na linha sucessiva, era Yehudá. Então, pessoal, são 9 horas, né, que eu planejei fazer minha exposição até às 9 horas. E agora a gente consegue tempo para a gente bater um papo aí sobre esses novos conhecimentos que a gente adquiriu agora. Então, aí eu passo a palavra para quem quiser comentar, para quem quiser falar. Mestre Carlos, Oi. de uma maneira geral, a gente pode associar, então, J à monarquia, né? A monarquia, que é a história do reinado de Davi e de Salomão. Isso. O P a gente associa aos levitas e aos Cohen, que eram a aristocracia, eram sacerdotes. P é priest, né? P vem de priest, né? Que são sacerdotes. São sacerdotes. O D, o Deuteronômio, já é um livro que se diferencia dos outros 4 livros da Torá, porque já abre a perspectiva da profecia, dos profetas, né? A partir do Deuteronômio, abre os outros livros dos profetas, dos Neviim. Então, o D é o interesse dos profetas. E o E junta o interesse dos profetas e o interesse dos levitas. Então, tu vê que a história bíblica é ultrapassada pelos diferentes interesses das diferentes classes sociais e estamentos que formavam parte do povo judeu naquela época e que tinham que enfrentar situações muito complexas e muito difíceis, que eram situações de seca, falta de chuva, de terremoto, de invasão de potências imperialistas, de divisões entre as diferentes tribos, que eram 12 tribos, depois virou só 2, e depois virou só uma, né? Então, toda essa situação forma o arcabouço socioeconômico e ideológico que explica um pouquinho todo esse mosaico e essa biblioteca que é o Tanakh. O Tanakh é uma biblioteca que foi sendo escrita e reescrita, escrita e reescrita em diferentes épocas, atendendo a diferentes interesses também. Mas quero te agradecer por tu teres nos transmitido esse conhecimento ainda mais científico, né? Que cada fonte utiliza determinadas palavras, não só a palavra que se refere a Deus, mas também expressões específicas, né? Que através dela é possível identificar suas fontes. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Moreira Lema. Moreira Lema é um grande estudioso. Quem mais que quer fazer? Eu acho que a Bela queria falar. Oi, Bela! Oi para todo mundo. Carlos, achei muito interessante todo esse conteúdo de hoje e mostra que os pesquisadores, né, utilizaram de todo esse texto da Torá, utilizaram uma metodologia bem sistemática, quando encontraram também afinidades dos diferentes textos estudados em diferentes lugares da Bíblia e mostraram também conexões com fontes diferentes. E quando eles encontram isso, traduz-se que
acreditaram nesses textos porque houve conexões em diferentes épocas, em diferentes situações, e os textos, vamos dizer assim, me parecem que então traz uma veracidade dos mesmos, né? Era isso que eu queria dizer. Perfeito, Belinha, muito obrigado. A gente tem essa oportunidade da gente ver o Taná de um ponto de vista que não se podia ver antigamente. Isso é um privilégio que a gente está tendo na nossa era, porque até há pouco tempo a gente não conseguia. Próximo. Acho que a Débora. Débora. Carlos Wingruber. Nossa profetisa Débora. Eu poderia dizer assim, respondendo a tua pergunta, quem escreveu a Bíblia? Os homens? Os judeus humanistas adorariam o que tu está falando. Ou quem odiaria? Os religiosos. A gente, que nem eu falei, eu adoro nossas contradições. Eu gostaria de viver toda a minha vida em contradição. Prefiro viver toda a minha vida com as nossas contradições e ser um bom judeu do que ser um purista e querer as perfeições, principalmente na área religiosa. Uhum. Sim, mas são os homens mostrando a sua cultura, o que eles viviam em termos de natureza, de construção de sociedade. Perfeito. Essa é a interpretação correta, né, do ponto de vista histórico-científico. O ponto de vista histórico-científico também é chamado de ponto de vista histórico-crítico científico, porque a gente está ali, ninguém faz ninguém é uma vaquinha de presépio, né, que tem que aceitar tudo. Nós não temos dogma no judaísmo, nós somos uma cultura horizontal, não tem quem manda na gente, não tem quem nada, como nem eu falei sábado de manhã, cada judeu representa o judaísmo. Quer ver? Só aparece lá uma notícia de um judeu que fez alguma cacaca lá, não foi o fulano de tal, foi aquele judeu. Viu como ele representou o judaísmo? Kleber. Não, eu acho que o Denis quer falar primeiro. Ô, Denis. Grande Denis. Gente, boa noite. Eu peço primeiramente... Vocês estão conseguindo me ouvir? Perfeitamente, Denis. Perfeito. Eu peço perdão a todos, primeiramente, porque minha câmera está desligada. Eu mudei de residência e a internet ainda não chegou, então estou nos dados móveis e no celular. Para não perder a aula, e queria te agradecer, assim, uma gratidão profunda, Carlos. É sempre uma alegria estar com vocês aqui. Se tornou o meu dia favorito da semana, eu falo de todo o coração, porque eu nasci numa quarta-feira e o estudo sendo na quarta-feira, alegria em dobro. E eu queria só comentar uma questão. Primeiro, te parabenizar por esse tema tão interessante, um tema rico, nos faz refletir, nos faz pensar o tanto que o judaísmo é rico e essa trama, né, que se passa, né, de cada época, de cada parte que foi escrita, de como ela foi tecida, como ela foi construída, assim como o Moreta Lema complementou, né, os interesses, aquela atmosfera, né, social ali, política, enfim. Mas eu gostaria só de complementar com essa beleza que Carlos nos disse agora, né, sobre essa questão da diversidade do judaísmo. Eu só queria terminar com uma frase que ficou gravada no meu coração e na minha mente, que foi de um rabino do Erich Fromm, que ele estudou, e o pessoal muito puritano, e falou assim, porque ele não usava barba, né, o rabino Rabinkoff, lá na Alemanha. E ele falou, você não tem medo, rabino, que você não usa barba como os ortodoxos? E ele falou, olha, o meu medo quando eu chegar diante do Criador, dele me perguntar, não vai ser aonde está minha barba, mas chegar para o judeu, né, e falar assim, barba, onde está o seu judeu? Eu achei ótima a piada, né? Obrigado a todos. Obrigado, Denis. Kleber.
Carlos, em primeiro lugar, parabéns, mas ao top, porque foi uma abordagem, está sendo, né? Porque ainda tem mais um encontro para falar. Mas está sendo um encontro, um tópico extremamente importante e relevante. E eu só queria contribuir, e talvez até já deixar como sugestão, tá, para um próximo encontro, uma próxima temática, porque, baseado no que tu falou, eu lembro que eu fiz uma monografia, quando eu fiz o curso Shorashim, que a gente, na época, tinha que fazer monografia. Aí eu tive que fazer monografia. A gente escolhia o assunto. E eu escolhi um assunto bem interessante para mim, que era sobre o monoteísmo judaico, né? E ao estudar esse monoteísmo, buscando fontes da Torá, da Tanar, enfim, fontes históricas, eu também descobri, baseado no que tu falou, que o próprio conceito de monoteísmo ele foi sendo construído ao longo da própria Tanar, né? Na Torá, propriamente dita, a gente não tem ainda um monoteísmo, a gente tem uma monolatria. Adoração a um único Deus tribal, um único Deus pessoal, né? Mas se tu pegares, por exemplo, ali quando surge o próprio Moshe, ele fala sempre o Deus dos deuses, ou seja, ele não desconsidera os outros deuses, né? Mas ele diz que o Deus de Israel é maior do que os outros, mas é um entre os deuses, né? Então, quer dizer, essa construção literária, essa evolução, essa adaptação, né, da literatura sacra, né, como o Moreta Lema falou, assim, baseado nos interesses aristocráticos, né, políticos religiosos, ela é fantástica, porque apesar de toda essa complexidade, o cerne, a ética, isso é fantástico. Que, apesar de todas essas visões, essas interpretações, essas maneiras de enxergar a Torá, né, a Tanar, algo é o ponto central, a ética. E é como tu falou, é preferível ser um judeu ético do que um judeu puritano religioso que não é ético. Essa é a minha colocação. Kleber, mais uma vez uma grande intervenção do nosso professor Kleber. Quando tu quiser apresentar para nós a tua monografia, é bem-vinda, tá, Kleber? É só marcar uma data. É um assunto que me fascina também. E se tiver mais alguém com algum trabalho que queira apresentar no nosso grupo, a gente dá preferência para pessoas do grupo e para pessoas de fora do grupo, tá? Bom, próximo. Carlos, Nihad aqui falando. Ô, Nihad, como é que está aí, Nihad, em Montreal, no Canadá? Como é que é? Conta para nós. Como é que está a temperatura aí? Ainda está agradável. Ainda está nos 10, 15 graus positivo. Daqui a poucas semanas a coisa muda. A gente dá uma esfriada. É verdade. Mas deixa eu comentar uma coisa, 3 pontos que eu queria dividir com vocês. Primeiro grande ponto. Carlos, tu não é o primeiro nem o último a abordar esses temas tão delicados e, às vezes, que trazem medo a determinadas lideranças judaicas. Então, tu não é o primeiro, tu não é o último, mas tu é o nosso exclusivo que nos deu essa oportunidade de aprender mais. Então, muito obrigado. Repito, tu não é o primeiro, tu não é o último, e quem pensa diferente, eu acho que sempre vai ter espaço no nosso grupo, né, Carlos? Se nós somos progressistas, nós vivemos na época que nós vivemos. Exato. E a nossa época é assim. A gente não deixa de ser mais nem menos judeu por estudar a Torá de um ponto de vista divergente. Tá? Eu estou louco para ouvir uma pessoa aqui que é uma grande autoridade judaica aqui, que é a Kate. Tu quer falar alguma coisa, Kate? Fala aí, Kate. A Kate é uma professora, uma morá de primeiríssima qualidade,
está bem no meio da minha tela aqui, eu não resisti, Kate, de ter uma palavrinhazinha tuazinha. Tá. Casualmente, boa noite a todos. Boa noite. É um prazer conhecer vocês, aqueles que eu não conheço ainda, tem muita gente aqui que eu conheço. Ex-alunos, inclusive. Então, eu estava pensando, quando a Débora perguntou quem é que escreveu a Torá, se foram homens que escreveram a Torá. E Moacir Scliar já falou sobre esse tema, né? Se tivesse sido uma mulher que escreveu a Torá. Eu assisti a um vídeo de uma das 4 rabinas liberais da França. Uma delas é espetacular. Eu tenho assistido assim várias palestras dela. Ela escreveu vários livros já. Ela é entrevistada. Ela já foi. Ela estudou medicina. Depois ela deixou. Ela morou em Israel. Ela morou nos Estados Unidos. Voltou a morar na França. E hoje ela é assim muito solicitada. É uma pessoa assim super inteligente, jovem. E ela falava exatamente sobre esse tema, se a Bíblia era misógina, né? Se o papel da mulher, né, dentro do judaísmo era, assim como no islamismo, relegado assim, a um segundo plano. Então, ela disse que ela poderia responder em 1 minuto, dizer que sim ou que não. Ou então ela iria responder, analisando melhor, de que nós podemos encontrar na Bíblia vários sinais e vários sentidos que nos dizem que sim, a Bíblia é misógina. E, no entanto, muitas outras passagens que vão dar uma grande importância à mulher. Então, sim, eu não tenho é uma certeza. coisa assim, não é uma coisa fechada, né? Faz parte, mas eu acho que esse é um assunto que a gente podia analisar melhor. Eu tenho certeza, já está convidada desde agora, desde antes, já foi convidada desde o princípio, né? E já sei até o que tu vai falar. Não. É só marcar a data. Mas isso aí foi uma coisa assim que me chamou a atenção, a pergunta da Débora, porque a gente sabe, por exemplo, quando eu perguntei para um rabino ortodoxo por que a mulher não podia estudar, a mulher, assim como a gente viu na obra do Bashevis Singer, ou então do Sholem Aleichem, ou do Peretz, que a Yentl, por exemplo, ela é obrigada a se vestir de homem para poder estudar numa yeshiva. Então, o rabino me respondeu porque a mulher, dentro do judaísmo, ela é considerada como uma pessoa completa. Ela não precisa estudar a Torá. O homem é imperfeito, então ele sim precisa estudar a Torá. Então, depende da interpretação que se dá. Claro. Agora, se isso é maniqueísmo ou não, a gente tem que ver com olha, eu gostaria mesmo de... Uma vez eu fiz uma prédica lá na Cibra, que eu me lembro que eu falei só sobre as mulheres da Bíblia. Eu me lembro que eu fiz uma prédica. E eu gostaria mesmo que tu apresentasse alguma coisa nesse sentido para nós, porque assim a gente está vivendo uma época do judaísmo da grande valorização da mulher. Ver como é que está o parlamento israelense, com a quantidade de mulheres brilhantes, sabe? Eu sou apaixonado por uma mulher judia inteligente e acredito muito na mulher judia. E até agora que só eu e o Talema e o Kleber falamos, né? Nós precisamos ter uma representação feminina e tem um convite aí de um grande fã teu. Tá bom, vai ser com prazer. Tá bom, obrigado, Moraquete, só para complementar, desculpe, Carlos, em te interromper, claro. Mas eu acho fantástico esse tópico, esse assunto que tu abordaste,
E uma pergunta que eu acho que permeia, né, na verdade, embasa esse tópico, é qual a diferença entre precisar e poder? Né? A mulher não precisa porque ela já é completa, mas isso significa que ela não pode? Pois é. Beleza. Eu acho que é uma ótima pergunta, né? Aham. E quem é que diz que a mulher precisa ou não precisa? Exatamente. Quem é que Posso, sabe que a mulher precisa? posso fazer um comentário? Claro, pode fazer, Atenante. Então, ok. Em primeiro lugar, boa noite para todos. É uma alegria assim, imensa participar, quando me é possível, desses encontros, desses estudos. Eu tenho muita alegria nisso aí. Mas eu queria só fazer 2 comentários, me permite. Um é para o senhor Kleber e outro é para a professora Ketty. Para o Kleber, eu lembrei que está escrito lá num comentário sobre o livro de Levítico que salvação, quer dizer, a busca de religação do homem com Deus, não consiste meramente na separação, não estar separado do que é errado, né? Mas envolve assim, uma união positiva com o que está certo, né? De onde tem outras correntes que dizem não basta a fé, precisa ter obras, porque a fé sem obra é uma fé vazia. Então, tu tem que trabalhar, tu tem que estar a serviço. Esse é o meu comentário para o Kleber. E para a professora Ketty, eu entendo assim, dentro da minha humildade, né, entendo que tem uma ilustração que nos coloca sobre essa realidade da diferença do homem para a mulher. Diz que uma ocasião um moço chegou em casa e disse para a esposa dele: o Antoninho está vendendo a Brasília velha dele, que está muito boa, está muito bonita. Ela disse assim: não compra. Mas, mulher, o que tu entende de carro? O que tu entende de mecânica? O que tu entende de automóvel? Eu não entendo nada disso, eu só entendo de Antoninho. Eu só entendo? Eu só entendo de Antoninho. Eu só entendo de pessoas. Eu só entendo dos sentimentos. Ela tem aquela sensibilidade que as pessoas, que os homens não têm. Aquilo que se chama vulgarmente de o sexto sentido, né? Esse sentido, essa ligação. Tem um cacique, tinha um cacique na Amazônia que tinha essa propriedade, embora fosse um homem, ele tinha bem essa propriedade feminina, que ele se chamava Apoena. E esse nome dele, Apoena, significa aquele que enxerga muito longe, que enxerga bem adiante, né? Então, eu acho que eu me diverti pensando nessas 2 colocações. Obrigado. Carlos, eu queria fazer uma questão. Eu queria fazer uma questão de ordem aqui, tá? Claro, pode ser. Uma questão de ordem, que é o seguinte: o Nihad estava começando a falar. E eu cortei mas ele não Nihad, terminou. depois do Talema, tu fala, Nihad. Ele não terminou a fala dele. Eu e sei. O Nihad, assim como todos, assim como o Denis, assim como o Atenante, eles fazem contribuições maravilhosas, assim como a Ketty, assim como a Débora, como todos têm contribuído, como a Bela, enfim. Mas só antes de passar a palavra para o Nihad, respondendo aquela pergunta da Débora, em uma frase quer dizer o seguinte: não existe nenhuma frase do Tanar que diz que foi Deus que escreveu a Bíblia. Não existe essa frase. É sempre alguém inspirado em Deus. É sempre um profeta que se inspirou em Deus. Então, Deus não escreveu a Bíblia. Isso não existe nenhuma frase que diz isso. É sempre inspirado. Ele sempre inspira. Os profetas são
emissários de Deus para transmitir as suas verdades. Tá bom? Então, tá. Devolvo Talema. Agora o Nihad termina. Nihad, tu me desculpa. A Débora saiu lá de onde ela estava e veio aqui falar no meu ouvido. Tu cortou o Nihad. Que coisa. Tudo bem. Mas, olha só. Falei o primeiro ponto, faltam os 2 outros. Super rápido. Não tem pressa. A gente tem mais 1 minuto. Valeu. Acabou o tempo. Eu acompanho muito os vídeos que o Thalema coloca no Facebook. Que além das atividades que ele coloca, atividades de cuidados com o corpo, são cuidados do corpo que fazem cuidados com a alma também. E teve uma frase que o Thalema falou assim, que eu guardei, acho muito importante, que é a questão do... Eu vou reinterpretar porque ele falou bastante. Então, vou resumir assim. O caminho da espiritualidade judaica é um caminho individual. E aí agora emendo outra coisa. Como os nossos livros foram escritos inspirados, eu acho que o caminho de volta também pode ser inspirado. Então, a nossa relação individual com Deus, nessa espiritualidade judaica, é individual. Então, isso nos dá direito de buscar respostas individuais. Cada um com a sua resposta individual, a sua riqueza de experiência e relação com Deus. Só que tudo isso, sem as relações na comunidade judaica, não se concretiza. Então, o caminho individual se concretizando na comunidade nos leva ao questionar, como foi feito hoje, ao perguntar, ao buscar outras respostas, sempre atrás de algo que nos realize, cada um com a sua resposta. E eu acho que, Carlos, tu fez hoje, fechando, tu fez o ponto que sempre está na balança, no desequilíbrio da balança, que é o lado fraco da maioria das comunidades judaicas, é o lado científico. A gente tem que equilibrar essa balança. Então, assim, de novo, obrigado por enriquecer um lado que é tão injustiçado, tão deixado de lado, que é a visão científica também enriquecendo as nossas diferenças. Valeu! É isso aí. E tu também não te escapa que tu é físico e tu está falando que tu está gostando de colocar a ciência no judaísmo ou o judaísmo na ciência, não sei bem, que nós vamos fazer junto, eu e tu, uma apresentação do judaísmo relacionado com a física moderna. E nós vamos mostrar cientificamente onde está Deus. Combinado? Combinado. Só isso, mais nada. Então tá, nós vamos marcar uma data e vamos estudar. Oi, pode falar. Um abraço para essa comunidade linda aí. Só para fechar, acho que a gente está quase chegando no tempo limite, né? Isso. Eu só queria dar um aviso antes do encerramento, só um aviso. Não, eu queria fazer só um comentário para fechar, pelo menos, essa parte de participação. Considerando o que o Nihad acabou de falar, e também ouvindo a consideração ali do seu Atenac, eu queria colocar aqui uma coisa que me chama muita atenção dentro do judaísmo, é exatamente essa questão de que o ser judeu é muito mais do que ser pertencente a uma religião. O ser judeu é um ser muito complexo, né? É enxergar o mundo de uma forma diferente. Então, sim, muitas vezes não basta ter fé, né? Eu preciso pôr na prática a minha fé. E mais, muitas vezes, mesmo que eu não tenha fé, mas se eu faço aquilo que é correto, que é ético, que é digno e que edifica, eu estou sendo judeu. Independente se eu creio ou não. Por isso que, por mais incrível que pareça, a gente tem muitos judeus que são ateus. E não deixam de ser judeus por causa disso. Sim, os judeus humanistas são ateus. E aí? Sim, são ateus. Mas eles não deixam de ser judeus. Pelo fato de que, acima, né, de uma questão de fé, está a prática, está, né, a ética, está a moral, está o que é certo, a edificação, o aperfeiçoamento, o tikkun olam, né, o aperfeiçoamento do mundo. Isso é fantástico.
Beleza, Kleber? Kleber, eu só vou dar um aviso, já te devolvo a palavra, então. O aviso Beleza. é o seguinte, ó, nós criamos um grupo de WhatsApp com a finalidade de mandar o link e o bannerzinho do próximo evento, tá? Vocês não precisam ficar com medo de ficar naquele grupo que não vai incomodar vocês, ele só vai servir para isso, tá? Então, é para facilitar. Eu mudei de link, ou é o mesmo link, eu vou mandar o link e vou mandar o bannerzinho explicando como será a próxima aula, tá? Para isso que serve o grupo. Obrigado, Kleber. Te devolvo a palavra. Obrigado. Então, agradecemos de uma forma intensa. Eu pessoalmente agradeço de uma forma intensa ao Moré Carlos pelo estudo, pelo assunto, né, pelo dilema, muitas vezes colocado, né, para a gente pensar, né? E eu acho que está sendo e vai ser ainda no próximo encontro algo extremamente edificante, né? A crítica, isso é uma coisa que tu colocou, né, Carlos? A história crítica o ser crítico não precisa ser uma crítica destrutiva, pode ser uma crítica construtiva, que edifica. Bom, na próxima semana, no dia 25, então, de agosto, a gente vai concluir os 2 encontros programados sobre o tema, então, quem escreveu a Bíblia, um estudo histórico científico da Tanar, ministrado também pelo Moré Carlos. Tá? Convido a todos que podem, né, a participar e, mais uma vez, também colocando que esse grupo é um grupo, entre aspas, né, um grupo fechado, porque a gente só dá acesso a quem se inscreve, mas isso não significa que a gente também não possa expandir ou convidar pessoas dentro do nosso conhecimento, do nosso relacionamento, para se agregar, né, às nossas quartas-feiras de estudo. Isso é um também dos objetivos que a gente possa, né, crescer no sentido também de agregar pessoas. Então, por favor, se vocês conhecem alguém dentro da própria comunidade ou, né, alguém que seja fora da comunidade, mas que vocês saibam que realmente tem interesse, seja uma pessoa idônea, nos indiquem, peçam para se inscrever, a gente vai fazer a avaliação e posteriormente estará conosco aqui nas quartas-feiras realizando esses estudos. Então, eu queria fazer uma brachá de encerramento, né? E eu acho que ela é bem válida, quer dizer, toda brachá é válida, né? Mas ela é bem localizada dentro do que nós estamos falando, que diz assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu bemitzvotav vetzivanu la'asok b'divrei Torah. Ou seja, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os seus mandamentos e nos prescreveste ocupar-nos com as palavras da Torá. Estamos nos ocupando com as palavras da Torá. Amém. Estamos buscando, né? Então, que esses encontros sejam cada vez mais edificantes e que possam tornar a nossa vida um pouquinho melhor. Esse é o nosso objetivo. Amém. 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 Eu quero mandar um beijo para o Paz. Beijo, Paz. Oi, Paz. O Paz é aqui. Boa noite, pessoal. Está aí o Paz Boa da noite. Mundo, eu fiquei muito feliz. Obrigada. Boa noite. Aliás, para quem não sabe, o Paz está se preparando para conhecer a família em Israel. Ele vai fazer aliar, Tenente? Aliar mesmo? Ele é meu neto. O Paz é meu neto. Tu me contou. Como? Não, tu me contou. Eu só não sei se ele vai fazer aliar, vai se mudar para Israel definitivamente. Não, em princípio ele vai para conhecer e depois lá ele vai ver se ele faz a universidade lá. Ele vai explorar, né? Porque o Paz é um homem que já é um homem feito, vai fazer 21 anos, né? Que não reconhece muito essa questão de fronteira. Ele não tem medo, ele invade, ele cresce, ele caminha. Aquele menino que alguém disse uma vez que talvez tivesse dificuldade de atravessar uma rua sozinho, ele já foi, desde os 16, 17 anos para cá, ele já foi
pelo menos que eu saiba, 10 vezes ele foi para São Paulo por conta dele, por iniciativa dele, por providências. Quer dizer, é um garoto que onde ele estiver no planeta, ele está trabalhando com o computador dele, ele tem a profissão dele, está trabalhando. Maravilha. O Paz me explicou que ele não faz aliar porque ele já nasceu em Israel. Quem já nasceu em Israel não faz aliar. Obrigado, Paz, pelo esclarecimento. Exatamente. Ele está, então, muito entusiasmado. Paz, quer trazer alguma coisa a mais? Acho que é. Então tá, pessoal. Mas muito obrigado. Até quarta-feira. Até quarta-feira. Obrigado, Carlos. Estava ótimo.